Oi gente, tudo bem? Aqui é a Daniela da Dani Art Cristã e hoje eu vou mostrar pra vocês então, como eu prometi, aquela bolsa, que é a bolsa porta tudo, que tem vários espaços, né, pra colocar shampoo, condicionador, secador de cabelo, chapinha, e o legal dela é que ela tem essa necessaire no meio, que agrega um valor também, porque ela ela é móvel, tu pode tirar ela e fixar ela quando tu quiser. E ela fecha assim, então. Eu vou ensinar, vamos começar então a fazer hoje. Eu vou mostrar pra vocês, em primeiro lugar, quais os tecidos que a gente vai precisar. O que a gente vai precisar pra fazer essa bolsa. Eu vou fazer a primeira parte, essa bolsa de fora aqui, tá? Vou fazer essa parte primeiro. E depois, então, no segundo momento, eu explico como que a gente vai fazer a necessaire que vai dentro. Nós vamos precisar, então, de uma manta acrílica. Como vocês já sabem, eu não uso, né, R1, R2, ela é de gramatura 80, essa minha aqui, é uma manta simples, ela tem 75 por 35 de comprimento. Então, nós vamos precisar do forro do pano de fora, que é o pano principal, tecido principal, também no mesmo tamanho, 75 por 35. Vamos precisar também de um forro, esse aqui é o forro, no mesmo tamanho, 75 por 35. Eu vou colocar aqui em cima só para vocês visualizarem, tá? Nós vamos precisar, então, de um tecido, da cor que vocês preferirem. Eu como fiz essa combinação, então eu escolhi o mesmo tecido que vai na frente, tá? Esse aqui tem 35 por 30. Ele vai um fechinho aqui em cima, então a gente vai precisar do fecho, tá? E a outra partezinha aqui, o outro tecido aqui, pra gente fechar esse bolso grande. Esse tecidinho aqui, ele tem 7 por 35. Depois aqui nós vamos colocar os dois botões, tá? E deste lado de cá, então, a gente vai colocar um outro bolso, aí sem fecho. É um bolso simples, grande assim, sem fecho. Eu coloquei 2 botões na outra bolsa. Eu acho que eu vou colocar nessa também, 2 botões aqui. Aí aqui vai um bolsinho, tá? Esse grande aqui tem 35 por 30 também. Este menor aqui tem 15 por 35. E aí nós vamos precisar de um tecidinho pra colocar aqui, ó, pra fazer um viezinho, tá? O viezinho, então, é 35 por 5, eu usei, tá? E as alças da bolsa. Essa aqui eu vou fazer com as alças curtas. Então, eu recortei 2 pedaços de tecidos de 35 por 9. Tá? Aí esse de 35 por 9, depois eu vou mostrar pra vocês, eu dobro as duas pontinhas aqui e dobro ela no meio, novamente, pra gente fazer as alças, tá? Mas na hora que eu for costurar eu vou mostrar então bem direitinho. Vou dar um pause então agora pra organizar os tecidos e mostrar por onde a gente vai começar. Bom, gente, então eu vou começar colocando o fecho no bolso grande, tá? Como que nós vamos fazer isso? A gente vai pegar o tecido maior, que tem 35 por 30. Nós vamos dar uma dobradinha aqui, ó, 2 vezes, tá? Eu gosto de passar ferro pra ele ficar bem marcado e facilitar depois na hora da costura, tá? Então, eu dobro uma vez e depois dobro outra vez. Aí ele fica bem firme na hora de costurar, não tem perigo de a costura sair torta, nada assim. Então, ó, fiz duas dobrinhas, tá? E eu vou costurar assim, ó, a parte da frente do fecho com a parte da frente do tecido, tá? Eu vou costurar ele aqui, assim, passar uma costura aqui, pezinho de máquina. Eu não uso o pé pra fecho, se vocês quiserem usar, né? Mas eu
como já tem um pouco mais de prática, eu não gosto de usar o pezinho pra fecho, então eu vou passar uma costura aqui de pezinho de máquina, bem rente, tá? É bom também colocar uns alfinetes, principalmente quem não tem muita prática, assim, pra não ficar dançando o fecho, né? A gente coloca uns alfinetezinhos aqui. E aí a gente vai passar então a costura aqui bem rente. Depois nós vamos fazer a mesma coisa com aquele outro pedacinho, que vai ser a parte de cima, né, do bolso. Nós vamos fazer assim, ó. Dobra também 2 vezes. Assim. Tá? Ó. E aí vamos costurar este aqui depois do outro lado. Depois que esse aqui tiver costuradinho assim, ó, ele vai ficar assim, costurado, né? A gente vai pegar esse nosso outro tecidinho e vai costurar aqui, tá? Igual eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, tá? Eu vou ali, ó, a gente vai costurar assim, ele vai ficar assim, tá? Igual eu vou mostrar pra vocês primeiro, eu vou costurar este aqui na máquina. Aí venho e mostro pra vocês como ficou e depois costuro o outro pedacinho, tá? Pra vocês entenderem bem direitinho como é que faz. Ó, gente, então eu passei uma costurinha aqui, como eu falei, tá? Aí agora eu vou desvirar ele, tá? Ó, e vou passar uma outra costurinha aqui, só pra fixar bem ele esse tecido no fecho, tá? Pra ele ficar bem acabadinho também, pra ele ficar mais bonito, tá? Então eu coloco ele assim, ó, aberto. Um pezinho de máquina já é o suficiente, tá? Aí estica bem, né, pra ele ficar bem esticadinho lá, pra ele ficar bonito. Vai esticando e vai passando a costuradinha. Aí ele ficou bem assentado, bem, né, bem retinho e ficou com um acabamento bom. Bom, gente, então essa primeira parte já tá pronta, agora eu vou colocar o outro lado do fecho, tá? Usei aquele tecidinho que a gente tinha passado, né? A gente passou ele 2 vezes, agora a gente vai colocar ele aqui. Como que a gente vai fazer isso? Ó, direito do fecho com o direito do tecido. A gente encaixa bem direitinho ali. Ó, cuida também dos lados, tá? Pra ver se ele tá bem do tamanho. Vamos botar uns alfinetes pra fixar. E vamos passar então uma costurinha pé de máquina de fora a fora. Porque aí depois, quando abrir, ele vai ficar assim. Bom, então, a gente passou a costurinha aqui, ó, se virar agora, vai estar ali bem certinho, ó, o fecho, né, bem fixado. Então, vamos fazer igual a gente fez desse lado, a gente estica bem
E vamos refilar aqui, passar uma costurinha no fecho, tá? Pra assentar ele fica bem fixo ali, então. Pezinho de máquina. Puxando bem. Então, esse bolso aqui já tá pronto, né? Depois a gente vai, então, fixar ele lá na nossa bolsa. A gente vai fazer os bolsos primeiro, depois que os bolsos estiverem prontos, a gente vai colocando e encaixando ele, então, na bolsa, na peça principal, tá? Ó, gente, então o que a gente vai fazer agora, tá? Nós temos aqui os dois bolsos, então, aquele grande que a gente colocou o fecho, tá? Ó. E esse outro bolso grande aqui, que nós vamos colocar deste lado, com o bolsinho pequenininho. Você só faz ou uma finalizaçãozinha aqui, um acabamento, dobrando 2 vezes, como este aqui, ó, dobrando 2 vezes e passando uma costura, tá? Ou coloca um viazinho, como eu coloquei aqui. Fica da tua preferência, tá? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos começar a anexar, então, fixar os bolsos aqui no tecido de forro. Eu vejo 5 centímetros da beirada do tecido, coloco o bolso grande, o que não tem fecho, de um lado, coloco os alfinetes, tá? E vou passar uma costura reta bem no meio, tá? Bem no meio, porque eu quero fazer 2 bolsinhos. Então, eu vou passar uma costura reta bem aqui no meio. E nessa parte aqui, do final do bolso, eu vou só fazer uma dobra, vou só dobrar uma vez, tá? E vou passar uma costura também aqui. Pode ser uma costura... Eu prefiro uma costura reta, porque depois nós vamos colocar o outro, ó, em cima, então não vai aparecer, né? Então, a gente faz só uma costurinha reta, só pra prender ele aqui, e uma costura reta aqui no meio também. Eu vou fazer isso, depois a gente vê como fica. Bom, gente, então eu já passei a costura, ó, trouxe pra vocês verem, tá? Eu passei dobrei, como eu falei aqui, passei uma costurinha reta, tá? Nesse sentido. Depois eu passei uma costurinha reta aqui no meio, ó, e ficou como se fosse 2 bolsinhos, tá? O que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar o pedacinho pequeno e nós vamos fixar ele aqui, na frente, tá? Como que eu vou fazer? A mesma coisa, eu vou dobrar aqui essa parte de baixo. Eu gosto de passar um ferro também pra ele ficar ele fica bem mais fácil na hora da gente costurar, tá? E vou fazer uma outra costura aqui também, em cima desse, pra ele ficar também com 2 bolsinhos, tá? Eu vou lá então pra máquina e volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, o que nós vamos fazer agora então, ó? Eu já coloquei aqui o bolsinho pequeno, como eu falei, ó, fiz a costura aqui e aqui, tá? Ficou, então, os 4 bolsinhos assim. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os botões agora nesses 2 bolsos grandes aqui, tá? Eu coloco aqueles botõezinhos de pressão, tá? E como que eu faço, então? Eu vou colocar eles bem aqui, ó. Eu calculo do meio, dali onde a gente fez a costura, eu calculo 8 centímetros, tá? E fiz uma marquinha com a caneta aqui e aqui. Depois do outro lado também, 8 centímetros da costura pra cá. Marquei com a caneta aqui e aqui. E agora eu vou pra maquininha de colocar o botão e vou colocar os botões, então, aqui, tá? Se você já sabe como colocar o botão ou quiser colocar uma outra coisa como um velcro, ou não quiser colocar nada, pode passar o vídeo, então eu vou ensinar aquelas meninas que querem aprender a colocar os botõezinhos de pressão. Ó, gente, essa então é a maquininha, tá? O meu marido fixou ela na mesa pra mim, ela tá fixa porque ela é muito melhor de mexer com ela fixa, tá? Então, assim, ó, existem esses 2 coisinhas aqui, ó, tem um laranja e um verde, eu não sei o nome dessa pecinha aqui, essas 2 peças. Essa verde é pra
a parte do botãozinho que é menor, ó, que tem um furinho menor. E essa laranja aqui é para a parte que tem o furinho maior. Ó, um furinho é maior que o outro. Então, assim, ó, como que a gente coloca? Como que a gente faz? A gente coloca, vou colocar aqui, ó, a do furinho maior. Vou pegar aquela parte bonitinha do botão, que não tem o furo, tá? Que tem parece um parafusinho assim, um preguinho, uma joaninha. E vou colocar naquela marca que a gente fez a caneta. Tá? Eu coloco aqui, faço ele assim. Vou colocar ele aqui, tá? Naquela marquinha que a gente fez a caneta. Vou passar até eu ver a pontinha lá do outro lado. Quando eu vejo que furou o tecido, que passou pelo outro lado, eu vou colocar aqui embaixo. Ele cabe bem certinho nessa casinha preta aqui, tá? Então, eu vou colocar ele assim, com a pontinha virada pra cima. E vou pegar a parte do botão que tem um furinho grande e vou encaixar aqui em cima. Ele encaixa, ó, ele fica preso, ó. Coloquei, ele tá preso lá, tá? Agora é só baixar a alavanca, ó. Eu puxo a alavanca, aperto, passo um pouquinho de força e ele prendeu, tá? Tá preso o botão, ó. Essa parte. A outra parte a gente vai colocar no outro tecido, ó. Que tem que ser assim, né? Ele tem que abrir aqui. Então, aqui eu coloquei o furinho grande, aqui eu vou colocar do furinho pequeno. Ó, bem na marquinha onde a gente fez a caneta. Mesma coisa. Pego a parte que tem a pontinha, aí coloco do outro lado do tecido, até aparecer aqui, ó. Pego a parte do botão com o furinho pequeno aí, e eu vou trocar essa pecinha, que aí do furinho pequeno é a outra, né? Ó, furinho pequeno é essa, é a de cor verde. Então, coloco aqui. É só roscar, tá, gente? É bem fácil de colocar. Encaixo aqui. Vou encaixar aqui. Encaixou. Agora, eu vou botar essa parte aqui do botão pra baixo. Encaixa também, com a pontinha virada pra cima. E vou puxar a alavanca. Pronto. Então, a parte do furinho grande com a parte do furinho pequeno. Se eu pressionar agora, ó, grande com pequeno. Se eu pressionar agora, ele vai fechar. Ó, fechou. Tá? Isso eu vou fazer do outro lado também, tá? Eu faço isso e depois a gente continua então com a explicação. Então, gente, ó, já coloquei os dois botões nos bolsinhos, tá? Ó, expliquei, né, pra vocês direitinho como é que ficou, como é que faz. Agora, nós vamos colocar os botões aqui do meio, tá? Que vão ser o que vai fixar a necessaire depois, tá? Esses dois botões aqui é a mesma coisa, na mesma maquininha que eu coloquei esses aqui, tá? É tudo igual, só que, porém, ele é um botão metálico, eu vou colocar, ó. Porque ele é mais forte do que esse de plástico, tá? Então, o mesmo esquema, mesma ideia, mesmo jeito que eu coloquei o outro, eu vou colocar esse também. A única coisa que vai mudar na maquininha é aquela pecinha que encaixa os botões, que aí nessa aqui é a pecinha específica para o botão de metal, tá? Como que eu vou fazer para colocar, onde eu vou colocar esses botões? Assim, eu vou medir bem no meio da peça, né? Faço aquela marcaçãozinha aqui, para saber onde que é o meio. Deste lado também. Ó, nos dois sentidos, eu vinco para saber onde que é o meio, tá? E aí, dessa linha aqui, na horizontal, eu calculo 9 centímetros a partir do meio aqui. Eu calculo 9 centímetros e faço uma marquinha caneta, ó, assim, tá? Deste lado também, 9 centímetros e faço uma marquinha caneta. Agora, eu vou colocar aqui as duas partes do botão. Eu vou colocar essa parte do botão aqui, que eu não quero que apareça, porque ela vai ficar pra dentro do forro depois, tá? Ó, é essa parte aqui com essa aqui, tá? Vou colocar esses dois aqui. Vou colocar e depois a gente vê como ficou.
Pronto, gente, então já coloquei os dois botões, tá? Lembrando que a outra parte dos botões, o que vai encaixar aqui, ó, o que vai fechar, ele é anexado na necessaire, tá? Então a gente reserva pra depois a gente, que a necessaire estiver pronta, a gente colocar. Aqui vai só um lado dos botões, depois o outro lado que encaixa aqui vai ser na necessaire, tá? Então, fixo os botões, agora nós vamos colocar o outro bolso deste lado de cá. O que acontece? A gente vai colocar aqui bem centralizado, bem na pontinha aqui. E vamos fazer uma dobrinha deste lado e passar uma costura reta aqui, tá? Somente nessa parte aqui. Dobra aqui e passa uma costura reta. Muito bem, gente, então eu já coloquei aqui o bolso, ó, fixei ele, tá? Ó, fiz uma costurinha reta, uma dobrinha, uma costurinha reta aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui nas laterais, ó, só pra fixar o bolso, tá? Pra na hora que a gente colocar na manta e no tecido principal, ele não ter perigo de abrir. Então, nós vamos passar uma costurinha reta só aqui, aqui, aqui e aqui, só pra fixar ele nas laterais, tá? Bom, gente, então já fiz isso, ó, passei a costurinha aqui, aqui e aqui, tá? Já fixei, então, agora o bolso na nossa parte do forro, tá? Tá fixada ela toda, tá? Todos os bolsinhos estão fixados, então. Passei a costurinha em volta. O que a gente vai fazer? Então, essa parte já tá pronta, tá? A parte de dentro da bolsa está pronta. Nós vamos reservar ela agora. E a gente vai pegar a parte principal, tá? Que é a parte de fora da bolsa. E eu juntar com a manta e vamos fazer um quilt, tá? O quilt é livre, vocês fazem o quilt que vocês quiserem. Eu vou fazer reto, porque eu gosto de fazer reto, mas se quiser fazer, né, faz do jeito que quiser. Se também não quiser fazer quilt, também não precisa, e só faz uma costurinha aqui na volta pra prender a manta no tecido principal, tá? Vocês fiquem à vontade agora. Bom, gente, então quilt feito, tá? Já fixei, então, nossa manta aqui no tecido principal, tá? Agora a gente vai fazer o bolsinho da frente da bolsa. Tu pode fazer esse bolsinho do tamanho que você quiser, tá? O meu vai ter mais ou menos 20 por 17. O que eu fiz? Eu dobrei 2 vezes numa das laterais, tá? E fiz uma costurinha trabalhada só pra fazer um acabamento, tá? Que vai ser a parte de cima do bolso. Depois eu coloquei o nome da menina aqui, tá? Porque ela pediu, mas se não quiser colocar com o nome, pode deixar sem nada, apenas o tecido, ou colocar alguma outra coisa aqui que vocês queiram. Pode ser um fuxico, alguma coisa assim, tá? Como que nós vamos fixar esse bolso? A gente vai dobrar as beiradinhas, tá? Dos 3 lados, ó. Deixa eu tirar esses fios aqui do bordado. Tá. Nós vamos dobrar, então, uma vez. E a gente vai colocar aqui, ó. Vamos dobrar essa parte aqui bem no meio. Assim, pra nós saber onde que fica o meio dela. E eu coloco mais ou menos 9 centímetros da parte de cima, tá? 9 centímetros e centralizo bem aqui, ó. Mais ou menos isso, tá? Se quiser botar um pouquinho mais pra cima, aqui uns 8 centímetros pode também, tá? Só não pode deixar muito pra baixo, porque como vai ter a necessaire no meio, ela vai ficar mais ou menos assim, né? Se colocar muito pra baixo, ela vai entrar pra baixo da bolsa. Então, coloca aqui uns 8, 9 centímetros da parte de cima. Com as dobrinhas que tu fez, só passar uma costurinha trabalhada aqui em volta, tá? Bota as dobrinhas pra dentro, passa uma costurinha trabalhada. Eu vou fazer isso e vou mostrar pra vocês como ficou. Pronto, gente, então já fixei o bolso aqui da frente da bolsa, tá? Ó, tá fixadinho aqui. Fiz as costurinhas aqui em volta, tá? Ficou bem bonitinho, ó, com o nome da menina aqui na frente. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai montar a bolsa, tá? Montar a parte de trás com a parte da frente. Então, a gente resgata lá
a parte de trás, ó. Essa daqui. Bom, gente, antes de montar a bolsa, eu tinha esquecido das alças. Então, assim, vamos fazer as alças, tá? Porque a gente tem que agora, nessa hora, colocar as alças também. Como que eu faço? Pego aquelas duas tirinhas que eu falei no início do vídeo, né? O tamanho. Pra alça curta, que foi a alça que a cliente pediu para essa bolsa. Então, a gente vai dobrar aqui, ó. Dobra 2 vezes essa abinha. Dobra 2 vezes essa abinha. E elas vão se encontrar no meio, tá? Passa um ferro pra deixar ela bem fixa na hora de a gente poder costurar. E o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura trabalhada bem no meio, tá? Onde essas duas abinhas se encontram, eu vou passar uma costura trabalhada. E a alça vai ficar assim, tá? Eu vou fazer isso então e depois eu mostro pra vocês então a montagem. Então, gente, as abinhas estão prontas, ó. A alça tá pronta, tá? Costurei aqui, fiz a costurinha. Agora, o que a gente vai fazer? Então, nós vamos montar efetivamente, tá? A gente vai ver assim, ó, mais ou menos onde que é o meio dessa bolsa, tá? Vamos brincar aqui. E aí, a gente vai fazer mais ou menos aí uns 7 centímetros para cada lado, tá? Ó, a gente coloca assim, põe um alfinete. E esse aqui também, ó, aqui tá o meio, calculo uns 7 centímetros pra cá, mais ou menos. Eu faço meio de olho, tá, gente? Não tem, assim, muito... uma medida muito exata, tá? Se vocês quiserem fazer diferente, também fiquem à vontade. É só uma ideia, tá? Então, ó, a gente coloca aqui mais ou menos 5 centímetros, eu botei de cada lado, vamos conferir aqui, ó. Aqui tem 10, aqui tem 10 também, então tá centralizada a bolsa, tá? A gente coloca aqui, deste lado, frente com frente, né? A parte da frente da bolsa, com forro, frente com frente. E deste lado nós vamos colocar a outra alça também, da mesma maneira que a gente fez. Procurando o centro, mais ou menos aí uns 5, 6 centímetros para cada lado. E vamos colocar os alfinetezinhos. E aqui. Um fio aqui, 10 centímetros, aqui 10 centímetros, tá perfeito. Se tu quiser também dobrar assim, ó, pra ver se as alças ali se encaixam, se elas estão, né? Ó, estão, dá pra ver ali as alças, que elas estão no mesmo lugar uma da outra. Então, pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Colocou o tecido da frente da bolsa, o tecido principal com o tecido de forro, frente com frente. E nós vamos fazer uma costura em toda a volta, deixando um espaço aqui pra gente desvirar, tá? É como a gente faz várias peças aí, né? Na internet já mostra, tem vários vídeos ensinando a fazer isso. É essa técnica também que a gente vai usar, tá? Faz a costurinha em toda a volta, costura reta, pezinho de máquina e deixa aqui o espacinho pra gente desvirar. Eu vou fazer isso e depois a gente vê então como ficou. Bom, gente, então tá aqui a nossa bolsa. Já passei então a costura aquela na volta toda, deixando o buraquinho pra gente desvirar. Então agora a gente vai desvirar a bolsa, tá? Pode ir puxando com cuidado, mas pode ir tranquila que não tem problema, tá? Vai puxando, vai desvirando. E só tem que ter carinho, tem que ter amor e tudo dá certo, tá? Não desiste nunca não aí do teu sonho de fazer artesanato, que as tuas peças cada dia vão ficando melhores, tá? Conforme a tua prática
vai ficando cada dia melhor. Sempre vai existir alguém que gosta da tua peça, que vai achar bonito, né? E só pelo fato de tu não desistir, de tu continuar indo em frente, tu já é um vencedor. Pede pra Deus aí te capacitando cada dia mais, porque é Ele mesmo que nos capacita, tá? E pode ter certeza que os teus trabalhos vão ser reconhecidos aí pouco a pouco, as pessoas vão conhecendo e vão dando valor aí pro teu trabalho, tá? É assim mesmo, gente. Ó. Então, assim ficou. Olha que linda que ficou a nossa bolsa. Essa é a parte de dentro, essa é a parte de fora, com o nome da criança aqui, da menina. E agora nós vamos, na segunda parte, fazer a nécessaire, que vai aqui no meio. Antes disso, a gente vai passar ferro bem essa parte toda aqui, pra deixar ela bem certinha na costura, em toda a volta. E vamos passar uma costurinha aqui de pé de máquina em toda a volta, porque aí essa costurinha na volta também vai ajudar a fechar o buraquinho que a gente usou pra desvirar, tá, gente? Então, primeiro passa bem a ferro, deixa ela bem esticadinha e depois passa uma costura em toda a volta dela de pezinho de máquina. E na segunda parte agora a gente vai fazer a nécessaire. Aguarda aí. Oi, gente, então continuando aqui a nossa bolsa, a gente vai passar agora para a parte da nécessaire, tá? Que vai no meio da bolsa. Então, nós vamos precisar para fazer essa nécessaire um tecido principal que vai pelo lado de fora da nécessaire de 60 por 30. O nosso tecido de forro também de 60 por 30. E a manta também de 60 por 30, tá? E nós vamos precisar, então, de um fecho pra gente colocar aqui em cima. Então, um pouco maior do que 30 centímetros aí, um fechinho de 35 centímetros, 38 centímetros, tá legal, tá? Eu vou preparar, então, aqui pra gente iniciar a produção dela e a gente já volta. Então, assim, gente, ó, eu já coloquei aqui o meu tecido da frente com o forro, com a manta, quer dizer, ó, o tecido da frente com a manta, tá? E eu fixei as duas, então eu passei uma costurinha zigue-zague em volta de toda ela, pra ela ficar aqui fixa, e fiz uns coraçõezinhos aqui, uns enfeites, mas fica a critério, o gosto de cada um, tá? Aí eu vou reservar essa parte da frente, então, e nós vamos ver o fecho. Como que a gente vai colocar o fecho, tá? Nessa nécessaire, eu fiz assim, ó, eu peguei 2 pedacinhos de tecido de 6 por 4, tá? E eu vou dobrar as duas pontinhas do lado que tem 6 centímetros, vou dobrar e vou colocar assim, na ponta do zíper. Esse zíper, ele tem 4 centímetros a menos, tá? Do que a largura da nossa nécessaire. A nossa nécessaire vai ter 30 centímetros de largura, então o fecho ele tem 2 centímetros a menos de cada lado, ele tem 26 centímetros, tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar aqueles tecidinhos, dobrar as duas pontas no lado que tem 6 centímetros, tá? E vamos colocar aqui na ponta do zíper e fazer uma costura aqui, uma costura reta, tá? E no outro lado também, só pra fazer um acabamento no zíper. Vamos pegar esse tecidinho aqui e fazer uma costurinha reta aqui, tá? Eu vou fazer isso na máquina e venho mostrar pra vocês como fica. Então, assim, gente, ó, já fiz, coloquei, ó, aquele tecidinho dos dois lados, tá? No fecho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecido de forro da nécessaire, tá? E vou colocar assim, aqui bem no meio, tá? Centralizar aqui bem no meio, no centro da largura do tecido. E bem rente aqui ao início do começo do tecido. E vou pegar uma tira de tecido de 5 por 30 e vou colocar o lado direito em cima do lado direito do fecho. Centralizo aqui bem certinho, tá? Coloco com uns alfinetes aqui pra fixar bem. E o que eu vou fazer agora? Eu vou passar, então, uma costura reta aqui em cima, tá? Uma costura reta aqui em cima, então. Vou lá, vou mostrar pra vocês como fica. Ó, gente, então, passei a costurinha aqui, como eu falei, tá? Ele vai ficar assim, ó, quando a gente vira,
tá? Vai ficar o fecho preso aqui no forro e esse tecidinho aqui do outro lado vai ficar preso assim. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar nosso outro tecido, tá? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com este aqui, só que deste lado de cá. Ó. Vou colocar ele frente do zíper, frente com esse tecidinho aqui, bem rente ali, e vou passar a costura. Como eu fiz do outro lado, eu vou fazer com esse também, ó. Aqui, bem rente ao tecido lá, e aqui, bem certinho ali, a gente vai passar uma costura reta, então, assim. Ó. Isso dá pra vocês verem direitinho. Então, assim, gente, ó, já costurei aqui, tá? E costurei dos dois lados, então. Eu vou mostrar pra vocês como ficou, ó. Ele fica assim, aqui fica o acabamentozinho daquelas dois pequenininhos que a gente colocou na ponta do fecho. Ó, abrindo, ó, o forro. A costura fica perfeita, o acabamento fica perfeito, fica muito legal, tá? Ó, fica bem bonitinho. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos arredondar um pouco os cantos, porque a nossa necessaire vai ser um pouco arredondada na parte de cima. Como que eu vou fazer isso, tá? Eu vou pegar e vou ajeitar aqui bem direitinho, ó, os dois lados, bem certinho. E vou dobrar o meio, assim, dobrar o meio, tá? E, ó, acertando bem aqui as 4 pontas. E eu vou dar uma arredondada aqui, ó. Assim. Sem medo de ser feliz, ó. Arrodei aqui. Não tem assim, uma medida muito certa, certo? Só dar uma arredondadinha assim nos cantos e pronto, tá, gente? Ó. Agora, nós vamos fazer o quê? A gente vai fazer a caixinha de leite, tá? Nessa parte de baixo aqui. Caixinha de leite eu vou explicar pra vocês, né? Pra quem ainda não sabe como fazer. Primeiro passo da caixinha de leite é costurar as laterais. Nós vamos costurar um pezinho de máquina reto nas duas laterais aqui, tá? Vamos fazer uma costurinha reta aqui, até aqui embaixo. Vou fazer e depois eu volto pra gente ver. Então, assim, agora nós vamos, ó, fiz as duas costuras aqui dos lados. Agora eu vou riscar aqui no cantinho 4 centímetros, tá? Aqui a partir da costura e aqui a partir da dobra do tecido. 4 centímetros eu vou riscar. Vou fazer de 3,5. 3,5, tá? Ó, da costura até a dobra do tecido. 3,5 aqui. E deste lado também. Ó, da costura e da dobra de tecido. 3,5. Risco assim, tá? E agora eu vou cortar este quadradinho que eu risquei. Do outro lado também. Vou cortar. Pronto. Agora, o que que eu faço? Agora eu vou pegar e vou abrir aqui, ó, assim. E ele vai ficar, no momento que eu abrir, esse buraquinho aqui vai unir as duas laterais ali, ó. E eu vou passar uma costura aqui, deste lado também. Ó, abro, junto assim, e faço uma costura aqui reta, tá? Eu vou costurar e mostro pra vocês pra ver como ficou. Assim, gente, então, no momento em que eu costurei aqui e aqui, ele ficou como se fosse o fundo de uma caixinha de leite, ó. Já tem o formatozinho da necessaire, tá? O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer esse mesmo esquema aqui da caixinha de leite aqui, com o nosso tecido principal, tá? Mesma coisa que a gente fez lá, ó. Vamos dobrar aqui, bem no meio, passar a costura reta aqui e aqui. Aí depois a gente vai pegar os 3,5 aqui, riscar. Deste lado também,
Vamos riscar 3,5, 3,5. Vamos cortar e passar a costurinha, tá? Igualzinho a gente fez no forro, a gente vai fazer também agora no tecido principal com a manta. Vamos lá. Bem, gente, então fiz aqui, ó. Costurei nas laterais, tá? Peguei a régua, medi aqui, risquei 13,5, 13,5. Aqui também 13,5, 13,5, tá? Recortei o quadradinho e agora eu vou abrir como eu fiz no forro, exatamente igual, tá? Vou abrir e vou passar uma costura aqui, tá? Do outro lado a mesma coisa. Vou abrir e vou passar uma costura aqui, tá? Vou passar a costura e a gente vê como vai ficar. Então, assim, gente, faltou a gente colocar os botões, né, na necessaire, ó. A gente vai colocar os botões nela aqui pra poder fixar na bolsa. Como que a gente vai fazer? A gente vai medir, ó, aqui na necessaire, onde que ela vai ficar. Pra ver que ela vai ficar bem na pontinha, ó, bem na ponta aqui. Então, a gente vai ver onde que é o meio, ó, onde que é o meio dela, e vamos marcar aqui. Uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. Vai ficar bem na pontinha, ó. Tá retinho aqui, e é isso que a gente vai fazer então. Vamos colocar aqueles botões que a gente deixou separado, né, que é o lado que vai engatar aqui. A gente vai colocar aqui agora, que é o mesmo esquema que eu mostrei pra vocês no botão de pressão. A gente vai colocar aqui e anexar. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Então, tá aqui, gente, ó. Coloquei os dois botões aqui, eles vão ficar pra dentro, tá? Porque eu não coloquei o forro ainda, né? Então, a gente, ó, quando estiver pronto, a gente vai poder fixar aqui e pronto, tá? Agora, nós vamos colocar, então, o forro da necessaire, tá? A gente já fez todo aquele esqueminha lá, a gente vai agora colocar o forro. Põe o forro um dentro do outro. Então, assim, gente, ó, já coloquei aqui, né, o fecho e o forro, tá? Na nossa necessaire. Passei aquela costurinha aqui em volta, ó. Ficou bem legal. Agora, eu vou fazer o último acabamento, que é com o viés, tá? O viés, como que eu fiz? Com o mesmo tecido, tá? Peguei como se fosse aquele viés que a gente compra. Eu fiz uma dobrinha de cada lado e depois dobrei ao meio. E passei a ferro, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, tá? Assim, ó. E vou passar uma costura reta aqui, toda a volta. E vou acompanhando ele todo. Quando chegar aqui no final, essa primeira parte aqui tá dobrada. Quando chegar aqui no final, eu vou colocar essa partezinha aqui pra dentro e vou continuar, tá? Aí vai ficar o acabamento aqui. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês, então. Então, é isso, gente. Ó, nossa necessaire está pronta. Eu costurei aqui, então, ó, como é que ficou o acabamento. Bem bonito, bem legal, tá? O fechinho, então, tá aqui dentro, ó. Super charmosa, nossa necessaire. Bastante espaço. E a bolsa que a gente já tinha feito, então. Ó, como ficou as duas. A gente prende aqui. E a nossa necessaire está pronta para entregarmos para nossa cliente, viu? Muito linda, muito legal, muito show a nossa bolsa porta tudo, tá? Qualquer coisa, então, se vocês gostaram, acharam legal o vídeo, se querem dar sugestões, podem clicar aqui embaixo, dar o seu ok, diz se você gostou, manda sugestão, que eu vou adorar conversar mais com vocês, gravar mais vídeos, mais ideias legais pra vocês. E a Dani Arte Cristã fica por aqui, então. Tudo de bom, Deus abençoe todo mundo.